Bom dia, meus queridos amigos. Que Jesus nos traga nesta manhã sublime a sua luz, trazendo-nos a força, coragem e muito amor para que possamos sentirmos sustentados diante as nossas lutas, diante de nossas dores, alimentando a confiança, a esperança, para que todos nós estejamos num estado íntimo de compreensão e de paz. Hoje nós vamos ver o sacrifício da própria vida. Aquele que se acha em desgosto da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será o culpado se procurar a morte num campo de batalha, com o propósito de tornar útil sua morte? Que o homem se mate ele próprio ou faça que o outro o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência? Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. E isso não passa de pretexto para colorir o ato e escusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte, quando se trata de ser útil em afrontar o perigo em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar o serviço, anula o mérito da ação. São Luís, Paris, 1860. Se um homem se expõe a um perigo iminentemente para salvar a vida de um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação. Embora também haja incerteza de que morrerá. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo e limite a prova da resignação, e nesse caso uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. São Luís, Paris, 1860. Meus queridos amigos, que nesse momento possamos elevar os nossos pensamentos até Jesus, para que possamos compreender as lições que o Evangelho nos traz. Dai-nos força e coragem, Senhor, para que possamos vencer as nossas próprias dificuldades, lembrando que a vida é um manancial de amor para todos nós. E assim, com o coração cheio de alegria, confiante na misericórdia excelsa do Mestre Jesus, é que nós iniciamos nesta manhã o estudo do Evangelho, na certeza de que todos nós, nesta hora, possamos receber esse amplexo de luz, de amor e de paz que são emanadas até nós pelo nosso Mestre Jesus. Fiquem com Deus e que estejamos todos em paz nesta manhã, sentindo o eflúvio dessas vibrações em nossos corações. Qual é o sacrifício mais importante a Deus? Nós já estudamos isso tantas vezes. O sacrifício mais importante que nós temos é quando nós dedicamos com renúncia, com amor, tudo aquilo que nós temos em função do nosso crescimento espiritual. E aqui ele está falando sobre o sacrifício da própria vida. Tem muitas pessoas que se acham desgostosas, aborrecidas, por muitas incompreensões, mesmo pelos seus vícios, mas eles estão sempre com o pensamento de que a morte é o seu fim.
E, queridos irmãos, a morte não é o fim. Esse é o grande engano nosso. O Espiritismo, ele vem com a sua feição no cristianismo, como um cristianismo redivivo, nos mostrar um papel extremamente importante quando nós vamos compreender quem somos e o que aqui estamos fazendo. E esse conhecimento, ele alavanca para nós um, uma esperança de progresso. Nós precisamos entender que ninguém tem o direito de pensar que nós podemos retirar a vida ou que para ir para um campo de batalha, como o Evangelho nos disse, ou para enfrentar um incêndio, eu vou entrar naquele incêndio para me morrer, ou eu vou ver alguém afogado e eu não sei nadar, eu jogo no rio. Então, isso está tudo ligado, meus irmãos, à intenção do Espírito. Qual é a sua intenção? Diante das lutas, das dores, qual é a nossa intenção? Muitas vezes nós esquecemos de que nós precisamos agir de acordo com as leis de Deus. E nós temos negado tantas vezes e nos tornamos desobedientes diante de tudo aquilo que temos recebido como oportunidade para vencer a nossa existência com as lutas que foram nos concedidas pela reencarnação. Muitas vezes nós esquecemos de que nós somos um espírito e esquecemos da nossa imortalidade. E essa ignorância, cada dia mais nós temos visto o vazio existencial crescendo na intimidade do espírito. Então, se nós desejamos, como nos diz o Evangelho, servir ao país, não é ir entrar no exército ou ir como voluntário para que eu seja atingido por uma bala, que eu seja morto ou que eu faça isso de um meio para que eu extinga com a minha vida. Então, toda intenção premeditada, ela é perigosa. Toda intenção toda intenção premeditada, ela nos traz consequências graves. E nem sempre nós estamos atentos a isso, né? Então, eu não posso colocar a minha vida num perigo sabendo que eu não tenho condição de sair desse perigo. Isso é, para muitos, um ato até de suicídio, que aqui vem nos perguntar. E ele nos diz: desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora haja a certeza de que morrerá. Hoje nós estamos vendo essa situação, né, no Rio Grande do Sul. Quantas vidas foram e quantos irmãos tentaram fazer com que fosse recuperado outras vidas, quantos salvaram, quantos ali mergulharam naquele mar de lama para tirar os irmãos, para socorrer, sem nenhuma intenção de fazer disso a sua morte. Não. A luta, a coragem, a bravura, o sacrifício, isso é valoroso para o espírito. Então, nós precisamos entender que todos nós estamos sob a submissão da vontade de Deus. Nós vimos nessa situação agora que estamos aí compartilhando com esses irmãos em prece, com recursos que nós podemos disponibilizar. Quantos que ficaram ilhados nos seus lares com situações sobreviveram? E nós, então, precisamos entender que a força divina, ela está acima da nossa força. E nós precisamos abraçar com todas as oportunidades que Deus tem nos dado. Então, muitas vezes, o sofrimento que nós passamos, ele tem um proveito enorme para a nossa vida. E esse sofrimento, muitas vezes, ele alavanca em nós outros sentimentos, como a abnegação, a renúncia, a compreensão, a aceitação. Então, nós precisamos, como espíritas cristãos, a refletir no que a providência divina está nos pedindo.
E muitas vezes nós não olhamos dessa forma. E somente aqueles espíritos que estão atentos aos benefícios espirituais, que estão sempre em prece, se colocam à disposição do Senhor para ajudar, para lutar, para servir. E nós precisamos entender que muitas vezes as nossas prerrogativas que alegamos são injustificadas, injustificáveis. É preciso que nós precisamos sentir que dentro de nós há sempre um esforço, há sempre uma vontade. E quantos não conseguem vencer a si mesmo? E nós lembramos do esforço do paralítico, né, que tinha uma vida tão difícil. E Marcos narra para nós, e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, destelharam a casa onde Jesus estava e, feito uma abertura, baixaram o leito em que jazia o paralítico. O que que nós podemos pensar? Esse é o esforço do desejo de curar e não o desejo de sucumbir. Nós temos tantos exemplos, né, que vão nos levantar, mostrando que nós temos outras oportunidades na vida. Por qualquer motivo, nós queremos morrer, queremos desistir. Isso mostra nossa fragilidade. E é preciso que a gente restabeleça em nós o bom ânimo, a paz. E quando nós falamos do paralítico de Cafarnaum, nós vamos lembrar das suas grandes dificuldades e o que ele fez para chegar até Jesus, os impedimentos de ordem material, mas o seu pensamento sempre voltado ao alto, e também com o amparo dos amigos espirituais, ele se põe, o leito dele chega até Jesus, eles descem com a corda nos pés de Jesus, que os pés divinos do Mestre, para que ele pudesse sentir a força do bom ânimo e da alegria. Nós não podemos, de forma alguma, salvar uma pessoa se ele está numa outra situação que muitas vezes nós também poderemos ser alcançado, atingido. E aqui São Luís nos mostra, não poderia ele salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação, e nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Às vezes nós estamos vendo uma pessoa que está ali, que é uma bala ou alguma coisa pode acontecer, você então vai ao encontro daquela pessoa, tira aquela pessoa e logo depois aquilo sucumbe ou cai, ou um tiro, ou um telhado, alguma coisa. Isso é um sacrifício. Isso é uma, uma glória que Deus te ofereceu de salvar uma vida. E não no propósito de que muitos têm de fazer-se determinadas circunstâncias, mesmo sabendo do risco, que pode acontecer com ele, mas ele se coloca naquela posição sem nenhum pensamento a não ser, não, se eu morrer não tem importância. Então, os sofrimentos, todo tipo de sofrimento, ele traz um benefício muito grande para o espírito. Por isso, nós queremos hoje pedir aos nossos irmãos que reflitam nesse pequeno trecho do Evangelho, mas de tão alta importância. Que os espíritos amigos, nesta hora, possam envolver a todos, pedindo a Jesus que alcance os corações em dor, esses que estão aflitos, sem compreender o valor da bênção, e que a sua paz, Jesus, se estenda sobre todos. Pedimos a Deus, nosso Pai, que nos permita, nesta hora, receber o passe, esse alento divino que nos sustenta e que nos fortalece, e que tenhamos força e coragem para vencer as nossas lutas e as nossas dores. Pedimos aos espíritos bondosos, familiares, que envolva todos os nossos familiares, para que eles possam aprender a mudar o seu pensamento
e no sentido de agradecer a Deus por tudo que recebe, preenchendo esses vazios existenciais de seus corações. Que o passe possa revigorar, trazer a todos o bom ânimo e a alegria que a vida tem nos ofertado. Senhor, que nesta hora, na intimidade de cada um, os benfeitores possam atender às suas necessidades. Pedimos pela fluidificação das águas e que estejamos unidos nesta hora de tantas dores, de tantas intenções doentes, para que a paz e a alegria se faça no coração de todos os nossos irmãos. Amigos queridos, recebam no seu coração, na sua intimidade, as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintam-se fortalecidos, sintam-se em paz, que assim seja. Fiquem com Deus.